Bem, pessoal, sou o Elson, serei o novo tutor de vocês a partir de agora, tá? Nós vamos iniciar um novo módulo com rotinas de segurança e saúde no trabalho. A gente vai passar um pouquinho sobre o que vai ser a nossa atividade. Vou fazer uma breve apresentação para vocês aqui do que vai ser nosso ambiente de trabalho, qual vai ser a nossa metodologia de trabalho com vocês, tá bom? Vou falando um pouquinho e espero que, à medida do possível, vocês possam entrar. Não entrando na nossa aula agora presencial, não tem problema. Nossa aula ao vivo, não tem problema. Você pode assistir essa aula também depois que vai ser postada na sua sala de aprendizagem, tá bom? No seu material AVA. Eu vou só transmitir para vocês aqui, só um pouquinho. Vou abrir o nosso cronograma, a gente vai falar um pouquinho sobre a sala. Vou pegar aqui. Tava quase esquecendo, meu pessoal. Deixa eu só passar um videozinho para vocês aqui, tá? Para a gente contextualizar um pouco do que é o Senai, do que é o nosso aprendizado, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Show. E, pessoal, agora sim, tá? Como eu falei, a gente vai buscar agora a nossa apresentação, tá bom? Só parar de compartilhar com vocês aqui. Como eu falei para vocês, pessoal, o que que a gente vai ter de material, de aula, né? O que que a gente fala em rotinas, tá? Vou começar uma apresentação para vocês do básico que a gente vai falar aqui, tá bom? Só um momentinho, deixa eu apresentar aqui, abrindo a nossa sala. Então, a nossa matéria, rotina de segurança no trabalho, promovendo um ambiente seguro e produtivo. O que que nós vamos fazer, tá? Qual que é a importância das rotinas de segurança no trabalho?
Gente, ter uma rotina, ter um ambiente em que você pode desempenhar suas atividades, buscar o aprendizado do trabalhador de forma sistematizada, é importantíssimo para o técnico de segurança, né? Tanto é que nós trabalhamos com procedimentos, não é isso? Então, nessa matéria, a gente vai entender um pouco sobre procedimentos, sobre a forma de levar saúde e bem-estar para o trabalhador, né? Porque a gente fala muito sobre segurança, mas a nossa função também é saúde e fazer com que o ambiente seja confortável, que seja um ambiente seguro e confortável para o trabalhador. Então, a nossa justificativa, proteger a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, prevenir acidentes e doenças ocupacionais, promover a produtividade e a qualidade do trabalho. Sempre quando eu falo sobre qualidade, eu falo sobre produtividade, tem gente que pode pensar que nós trabalhamos separados, né? A segurança não caminha com a produtividade do trabalhador. É um erro a gente pensar assim. Por quê? O trabalhador, para que ele possa tem uma qualidade de trabalho, ele tem uma qualidade do emprego dele, e também precisa ser produtivo. Imagina se a gente pensasse só em segurança, a empresa não vai andar. Mas se a empresa não anda, daqui a pouco ela vai fechar, o trabalhador perde o espaço dele. É isso? Então, para que tenha uma saúde financeira da empresa, é preciso produzir. Mas para que haja uma produção saudável, eu preciso ter qualidade no ambiente de trabalho. E quando eu falo de produtividade e qualidade, eu estou falando também sobre segurança. Quando eu falo da segurança desse ambiente, nada mais, nada menos, eu estou falando do quê? Né? De cuidar de pessoas, promover um ambiente seguro, fazer com que as pessoas voltem para casa melhores do que elas chegaram. Simples assim. Né? O conceito de segurança no trabalho, por definição, né, é o conjunto de medidas e ações que visam garantir a integridade física e mental dos trabalhadores no ambiente laboral. Tá? Vai um pouquinho além disso. A gente não tem que só garantir, né, a integridade física e mental. A gente tem que trazer a níveis aceitáveis para que o trabalhador tenha satisfação, né? Ele possa ir para esse local de trabalho com a certeza de que vai voltar bem para casa, com a certeza de que vai garantir o seu sustento através de um trabalho digno, seguro, né? E que tenha uma atenção voltada para ele também, certo? O objetivo nosso, prevenção de acidentes, promoção de saúde ocupacional, cumprimento da legislação vigente. Ora, será que é só cumprimento de normas? Nós vamos ver nessa matéria nossa que nós trabalhamos também com procedimentos, né? Quando eu falo procedimento, eu estou falando sobre tudo. A forma em que você aborda o trabalhador, a forma em que você traz a conscientização para ele. Tanto é que nós temos uma matéria voltada somente para isso também, sobre conscientização, né? A gente vai ver mais à frente. Eu preciso que o trabalhador sinta a vontade de voltar para esse ambiente de trabalho e que ele saiba que ali ele pode contar com um profissional que trabalha por métodos, trabalha por normas, mas também é humano, que entende o momento de dificuldade, que entende o momento em que o trabalhador não está bem para desempenhar as atividades, tá? Que entende e policia o ambiente de trabalho com relação à saúde do trabalhador, tá? As doenças ocupacionais, elas estão a todo momento atingindo o trabalhador e muitas das vezes ela não chega agora, ela chega daqui 10 anos, 20 anos. Então eu preciso agir hoje para que daqui 20 anos ele tenha qualidade de vida. Eu preciso pensar a longo prazo também, né? E tudo isso, às vezes as pessoas voltam para a saúde física, o corpo da pessoa. Não é somente isso, tá? Nós temos que pensar também nas doenças mentais, a saúde mental do trabalhador, tá? O quanto as pessoas estão adoecendo pelo trabalho. Hoje, se você falar estresse, a gente está falando aí do mal do século. Mas se você pegasse há 20 anos atrás, quando eu falava assim, estou estressado, a pessoa, isso é doença de rico, isso aí só rico pode estar estressado. Hoje, qual a pessoa que você vê que não passou por uma situação de estresse hoje?
para um pouquinho e faz uma análise do seu dia a dia. Do seu dia de hoje, o dia que você está vendo essa nossa apresentação. Será que você não passou por nenhuma situação de estresse? Bacana, a gente está indo além. O que é ir além? Né? Existe uma doença chamada síndrome de Burnout ou síndrome de burnout. Né? Você pode encontrar das duas formas. É uma síndrome que ela vai além do estresse. O trabalhador ele chega ao colapso, ele chega ao surto. Tá? E quando o trabalhador chega ao colapso, ao surto, o que acontece? Muitas das vezes ele não consegue segurar a barra. Ele pode entrar em depressão, ele pode ser um possível suicida, né? Tanto é que nesse mês de setembro a gente trabalha muito essa questão da conscientização de Setembro Amarelo. Então é preciso tratar essas doenças ocupacionais com a mesma seriedade que eu trato do risco de acidentes, né? Então a doença mental também é um problema. Normas regulamentadoras. A gente vai falar muito sobre legislação e norma regulamentadora, ou as famosas NRs, não é isso? As NRs elas tiveram uma grande alteração no ano passado. Mais de 15, 16 normas alteraram de forma significativa. E estão começando a entrar em vigor agora. Né? E existem previsões de alterações em outras normas futuras. Então a gente não pode, de forma alguma, se perder nesse tempo. Às vezes você está olhando agora uma norma regulamentadora, alguma coisa que está voltada para a área da segurança, isso pode estar sendo atualizado. Fique de olho. Não deixe passar as atualizações. Profissional atualizado é um profissional bem visto no mercado, tá? Destaque aqui para vocês. Nós colocamos, né? A NR1, disposições gerais, e a NR9, prevenção de riscos ambientais. Essas duas normas, nós trabalhávamos muito. Deixa eu pegar aqui uma ferramenta só para anotar para vocês aqui. Nós trabalhávamos muito com essa daqui, ó. Nossa Senhora. Deixa eu só apagar isso aqui que eu fiz, gente. Só voltar à apresentação, só um pouquinho. Acontece, pessoal. Essa norma aqui, ó, se nós pegarmos a NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, era uma das normas mais importantes que nós tínhamos. Só que ela fazia prevenção de 3 riscos ambientais: risco físico, químico e biológico. Provavelmente vocês vão passar por esses riscos, tá? Mas a gente vai entender o que é risco físico, químico e biológico. De 5, prevenia 3. 2 ficavam de fora. Veio a alteração da NR1. A NR1 era uma base para todas as NRs. Então não tinha tanta importância assim. Hoje, ela é a norma de maior destaque dentro das normas regulamentadoras. Por quê? Porque hoje ela traz para mim o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Tínhamos o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e a NR1, que hoje trata de disposições gerais, mas ela traz para mim PGR, ela traz o GRO, ela traz a ordem de serviço. O que é PGR? Programa de Gerenciamento de Riscos. GRO, Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais. Então, eu tenho o Programa de Gerenciamento de Riscos. Esse programa, ele substituiu o programa da NR9, que é o PPRA. Ah, então eu não faço mais o PPRA. Em alguns momentos eu posso fazer. Ele traz uma prevenção a mais no ambiente de trabalho. Mas, oficialmente, hoje eu trabalho o PGR. Tá? Ele trata 5 riscos: físico, químico, biológico, ergonômico de acidentes. Todos os 5 eu vou tratar nesse PGR, que está dentro da NR1. Tá? Então, eu faço o tratamento de todos esses riscos de forma gradativa. É como se fosse um documento vivo. Ele se altera constantemente de acordo com que você evolui no ambiente de trabalho. Então, são 2 normas que a gente pode trabalhar. Eu poderia citar aqui também a NR7. Tá?
NR7, QNR do PCM-SO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, ele é casado hoje com o PGR. Né? Ele era casado com o NR9, divorciou e veio para a NR1. Então, eu tenho esse casamento de duas normas. Por que um casamento? Eu só consigo promover saúde ocupacional se eu entender quais são os riscos ocupacionais que eu tenho. Então, o meu PGR fala para mim os riscos que eu estou exposto. O meu PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ele vai me falar como que eu vou controlar esses riscos através de exames, através de promoções de saúde, né? Através de acompanhamento mesmo. Então, são duas normas que se casam e se conversam. NR7 e NR1. Certinho? Como que eu faço essa avaliação de risco, gente? Uma avaliação em controle dos riscos. É a identificação dos riscos presentes no ambiente de trabalho. Eu vou identificar quais são os riscos que eu estou exposto. Lembra que eu falei para vocês? 5 riscos agora? Vamos gravar. Risco físico, risco químico, risco biológico, risco ergonômico e risco de acidentes ou mecânicos. Eu posso encontrar como riscos mecânicos, mas eu tenho risco de acidentes. Né? Eu faço análise de risco através do quê? Probabilidade e gravidade. Nossa, mas que estranho. O que é probabilidade? Gente, não se preocupem. Vocês vão se familiarizar com todo esse linguajar. Tranquilo, tá? Probabilidade é a chance de se acontecer um acidente. É a chance de alcançar o trabalhador. É provável? Não é provável, né? Existe uma chance? Essa chance é remota, né? Essa chance é muito alta. E eu tenho versus a gravidade. Gravidade, o que é? O quanto é grave se esse acidente alcançar o trabalhador. Né? Ah, não, a gravidade é leve. Então quer dizer que, não, alcançou o trabalhador, mas a chance é mínima de acidentes. Né? E se acontecer, vai ser só um arranhão. Então a gravidade é baixa. Não, agora eu tenho uma probabilidade quase que nula. Quando é que esse trabalhador vai cair de 20 metros de altura? Só se ele subir. Ele subiu. Agora vem a gravidade. E se ele cair? Risco de morte iminente. Se é risco de morte, a gravidade aumentou. Então agora é uma gravidade severa, quase que letal. Né? Então a gente vai aprender a fazer essa matriz de risco. Por isso que eu estou mostrando para vocês, probabilidade versus gravidade. Eu vou juntar os dois e criar uma matriz de risco. Tá? Medidas de controle. Eu tenho a eliminação do risco. Imagina, eu tenho risco de trabalho em altura, queda de altura. Como que eu vou eliminar? O trabalhador não sobe. Ele executa o serviço do chão. Ah, não tem jeito, Elcio. Não dá para fazer. Opa, então eu vou reduzir e controlar esse risco, trazendo ele a níveis aceitáveis. Tá? Um exemplo de medida de controle pode ser o EPI, o EPC, né? Treinamentos, sinalizações. EPI, equipamento de proteção individual. É aquele que protege o trabalhador contra os riscos do ambiente de trabalho de forma individual. Não quer dizer que é dele, mas é individual. Por quê? Porque eu posso dividir o cinto, mas quantos cabem dentro do cinto? Um só. Então ele é individual. Já o EPC, equipamento de proteção coletiva, ele protege a coletividade. Se eu pensar, por exemplo, num cone, no extintor, uma fita zebrada, um corrimão, tudo isso são EPCs, equipamento de proteção coletiva. Né? Além disso, eu vou entrar também na parte de treinamentos. É preciso treinar. Aí você me pergunta, professor, quanto eu devo treinar o trabalhador? Muito. Tá? Qual que é a frequência? Sempre. Sempre que você puder, o máximo que você puder. Leve conhecimento, não ocupe espaço. Conhecimento
Pode parecer repetitivo, mas a tempo e a hora eu preciso estar levando gotinhas, pílulas de conhecimento, tá? Às vezes através de um DDS, através de um treinamento mais curto, que é um treinamento de EPI, pode ser de 1 hora, 2 horas. Mas eu estou levando conhecimento, eu estou levando aprendizado para essas pessoas, tá? Como que eu vou sistematizar isso? Através de programas. Então, eu tenho vários programas de prevenção de acidentes. Eu vou apresentar para vocês. Lembra que eu falei para vocês sobre o PPRA? Vou falar sobre ele também. Vamos mostrar para vocês o que é um PGR hoje, tá? Ah, mas além disso, o que eu tenho? Eu tenho NR5. A NR5, ela traz a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Hoje, ela deixa de ser prevenção de acidentes para ser prevenção de acidentes e assédio. Nós vamos tratar dentro da CIPA assédio moral e sexual. Mas o que isso tem a ver com segurança, gente? Tudo, tudo a ver, tá? O constrangimento, a, a distração do trabalhador, né? Então, tudo isso pode afetar o trabalhador com relação à saúde mental e física. Também é uma prevenção, tá? Vamos falar sobre a interface que todos os documentos faziam com o PPRA, que fazem hoje com o PGR. Qual que é a importância do trabalhador na implementação e execução de programas, tá? Os benefícios que podem trazer, a conscientização, o engajamento para a segurança no trabalho. Lembre-se, gente, vocês não fazem segurança sozinho, tá? O técnico em segurança não é uma ilha. Pelo contrário, ele tem que abraçar a todos. E ele depende de todos também. Então, eu vou trazer alguns métodos de trabalho para vocês, para que a gente possa desempenhar nas nossas atividades. Como montar um procedimento, o que é um POP, um procedimento operacional padrão, como montar esse procedimento, como montar um checklist, que é importantíssimo. Muitas das vezes a gente busca na internet e não tem. E agora, o que eu faço? Vou montar o meu próprio checklist. Dependendo da máquina, eu posso fazer fácil. Eu preciso ter subsídio para isso, ter material, ter ferramentas, tá? Vamos aprender procedimentos com relação à investigação de acidentes, que eu posso utilizar Pareto de Chikawa, eu posso utilizar 5 porquês, 5W2H. Então, olha só, cada nome estranho, mas na hora que você vê a ferramenta, é uma coisa simples e fácil de alimentar, e que te traz um resultado absurdo. E a gente não fala de rotina sem planejamento, né, gente? Quero trazer também ferramentas de qualidade e de planejamento para o ambiente de trabalho. Porque técnico em segurança tem que ser organizado. Não cabe mais a gente trabalhar no meio da bagunça. E eu tenho que ser agente de mudança. Se eu mudo a mim, eu vou mudar ao meu redor. Então, nós somos guardiões de normas e leis. Eu preciso aprender a mudar conceitos na cabeça das pessoas. Treinamentos e capacitações. A necessidade de capacitar o trabalhador para agir de forma segura, tá? Eu estava falando numa aula recente agora sobre a questão que nós falamos muito. O trabalhador precisa voltar para casa do mesmo jeito que ele chegou. Agora responde para você. Será que vale a pena voltar do mesmo jeito que você chegou no seu trabalho hoje? Acho que não, né? Acredito eu que não. Então a gente precisa pensar em como o trabalhador vai voltar. Qual que é a melhor forma, né? Eu acho que ele tem que voltar para casa melhor do que de quando ele chegou. Por que disso? O que vai acontecer? Pega o seu dia a dia, no seu trabalho. Quanto tempo você passa no seu trabalho? 8 horas. Eu chego na minha casa, tomo um banho, no máximo fico 2, 3 horas acordado e vou dormir, né? Dormir, no outro dia eu levanto para quê? Para ir para o trabalho. Simples assim. Então isso gera uma rotina. Passo mais tempo no meu trabalho do que na minha casa. É preciso ter normas.
É preciso ter procedimentos. Se na minha casa tem, por que que aqui no trabalho não vai ter? Então, nós somos guardiões dessas normas e procedimentos. Então, eu tenho que garantir que o trabalhador vai ter uma capacitação necessária para agir de forma segura, né? O trabalhador ainda pode falar para você que não sabia, que não tem essa disposição. Bacana. Nós não podemos mais, nós não temos essa licença poética mais, né? Eu sou detentor hoje do conhecimento. Conhecimento que você vai adquirir ao longo do curso, depois do curso, através de muito estudo e através também de muita perseverança, de não desistir da profissão, não desistir da área, buscar conhecimento, buscar novas experiências, né? Nós temos um leque de coisas para serem feitas. Tipo de treinamento. O que eu posso fazer, gente? Uso correto do EPI, procedimentos de emergência, prevenção de incêndios, ergonomia. O que mais? Vocês podem citar na próxima aula. Ou respondam para vocês mesmos. O que eu tenho no ambiente de trabalho? Né? O que eu posso enfrentar? Eu tenho espaço confinado, locais onde tem risco de morte, né, por insuficiência de oxigênio, gases. Né? Eu tenho trabalho em altura, NR35, passou de 2 metros de altura, eu tenho que fazer treinamento. Então, acaba que é muito perigoso. O ambiente de trabalho, ele gera alguns riscos para a gente, mas dá para se trabalhar esses riscos, dá para fazer um local seguro se você tiver procedimentos, né? Qual que é a vantagem da capacitação, professor? A redução de acidentes, o aumento da produtividade. Opa, reduziu o acidente, o trabalhador não fica afastado. O trabalhador que está na atividade, ele produz melhor, né? O trabalhador que tem vontade, que tem satisfação de estar ali, ele tem uma produtividade melhor. Isso aí já é comprovado. Tá? Criação de uma cultura de segurança. Nós vamos falar muito sobre cultura de segurança no ambiente de trabalho. Mas o que seria essa cultura de segurança? Olha só, né? Cultura de segurança, ela vem com o tempo, não é agora, não é amanhã, não é daqui a um mês. Vai anos e anos você trabalhando temas, trabalhando noções de segurança, trazendo maturidade para o seu ambiente de trabalho, tá? Então, essas pílulazinhas que a gente vai colocando de conhecimento na cabeça do trabalhador não é em vão. É para que daqui a pouco, né, ele não tenha medo do técnico de segurança, ele respeite a função, ele possa encontrar ali um porto seguro. Aí o técnico em segurança deixa de ser essa ilha, que muitas das vezes a gente se torna, né? Eu fico isolado ali e todos à minha volta não têm conhecimento nenhum. Eu guardo ele para mim porque eu tenho medo de passar. E tem que ser o contrário. A gente precisa ser agente de informação. Eu falo em todas as turmas, nós somos auxiliares. Técnico em segurança é auxiliar do trabalhador. Eu auxilio desde o dono da empresa a tomar decisões estratégicas, decisões seguras com relação à saúde e segurança, até o pessoal da faxina, tá? O pessoal da limpeza, a trabalhar de um ambiente mais seguro, a trabalhar de forma mais segura, levando um ambiente de trabalho mais saudável para os trabalhadores. Então, eu auxilio todo mundo. E é muito nobre isso, tá? A gente poder auxiliar. Essa cultura de segurança não é em vão, gente. Ela demanda tempo, demanda esforço e, assim, perseverança. Vão ter dias que vocês vão sofrer no ambiente de trabalho, porque o trabalhador não entende que precisa ser bem cuidado, ser bem tratado. E você tem que colocar isso na cabeça dele, tá? Como? Através de normas, procedimentos. Então a gente vai falar, vai bater muito nessa tecla. Conclusão, né? A recapitulação dos principais pontos abordados, reforço da importância das rotinas do trabalho para a proteção dos trabalhadores e o sucesso da organização. Incentivo à implementação contínua, tá, de medidas de segurança e o envolvimento de todos os colaboradores. Lembre-se de se adaptar, né,
Lembre-se de adaptar a apresentação de acordo com o público-alvo e os requisitos específicos do evento local, onde será realizado. Utilize recursos visuais, exemplos práticos, né, e estatísticas relevantes para tornar sua apresentação mais dinâmica e impactante. Então, quando eu estou ministrando um treinamento, eu preciso pensar nisso. O visual. Tem pessoas que aprendem de forma, né, só ouvindo, outros vendo. Tem gente que aprende fazendo, né, no trabalho mais manual. Eu preciso entender cada função, cada forma cognitiva de aprendizado. Não existe uma forma só de aprendizado. Às vezes, eu vou utilizar mais visual, né? Às vezes eu preciso dar um exemplo prático para o trabalhador. Falar, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Já aconteceu comigo, eu sei o resultado. Então, não faça a mesma coisa, não erre aonde eu errei. Vamos aprender nesse ponto. Traga estatísticas, né? O anuário de saúde e segurança no trabalho, todo ano você tem uma estatística de acidentes. Traz essa estatística, mostre quantos acidentes acontecem por hora, quantos acidentes acontecem por dia, quantos acidentes acontecem naquela função que o trabalhador específico trabalha, certo? Então, dessa forma, a gente consegue trazer uma consciência. Então, utilize formas dinâmicas, não seja tão estático, né, tão parado, ao ponto de fazer um DDS, por exemplo, só falando. Use dinâmicas, use coisas que podem ser mais lúdicas, né? E a sua apresentação ela vai enriquecendo através disso. Apresentação da indústria metalúrgica como contexto do estudo de caso. Destaque para os riscos inerentes a esse tipo de ambiente de trabalho, né? Necessidade de implementar rotinas de segurança para garantir a saúde e bem-estar. O que eu estou falando aqui, gente? Sobre o nosso estudo de caso da SAP, tá? A gente vai ter as nossas SAP 1, 2 e 4. Então, né, numa dessas SAPs, a gente vai estudar o caso de uma indústria metalúrgica. O que eu tenho de risco nesse ambiente? O que eu preciso fazer de procedimentos? Como que eu posso levar um ambiente seguro para esse local? Né? Como que eu posso desenvolver uma cultura de segurança? Tudo isso vai ser tratado. Tá bom? Olha só. Implementação de rotina de segurança. Diagnóstico inicial. Vamos pensar juntos aqui. Descrição do cenário antes da implementação das rotinas. O que é isso? Eu vou identificar o meu ambiente de trabalho. Eu vou ter noção do que eu preciso para essa atividade. Identificação dos principais riscos existentes na indústria metalúrgica. Existe exposição a agente químico? Por exemplo, estou soldando ali. Tem algum agente químico ali? Eu posso ter o fumo metálico, que é a fumaça de quando eu soldo, sobe aquela fumaça. Por que eu chamo de fumo metálico? Quando eu estou soldando, a fumaça sobe. Essa fumaça é fumaça de quê? De metal. Né? Quando ela penetra a minha via respiratória, ela se torna metal pesado no meu organismo, podendo causar câncer, podendo causar outras doenças. Né? Então é muito prejudicial ao trabalhador. Riscos elétricos, tenho também. Né? Quem trabalha com solda tem risco elétrico. Movimentação de carga pesada, tenho também. Tenho. Geralmente metalúrgica trabalha muito com peça pesada. E o trabalhador tem que fazer essa movimentação de um ponto a outro. Fazendo essa movimentação, o que eu posso adquirir? Daqui a pouco uma hernia de disco, né? Uma doença na coluna. Eu posso, daqui a pouco, ter uma lesão por esforço repetitivo. Né? Às vezes não pego tanto peso, mas eu tenho movimentos repetitivos. Isso também influencia. Dentre outros, aí a gente vai identificando mais à frente. Levantamento das estatísticas de acidentes e doenças ocupacionais anteriores. Quantos acidentes aconteceram antes da minha chegada? Ano passado? Ano anterior? Quantos? Então, eu preciso disso para poder fazer o quê? O meu plano de ação, e através desse plano de ação, eu vou identificar quais são as formas que eu vou utilizar para eliminar esses acidentes. Né?
levar um ambiente mais seguro para minha empresa. Nesse processo de plano de ação, o que eu vou aprender a fazer, né? A identificação e avaliação dos riscos presentes na indústria, utilizando metodologias adequadas, como, por exemplo, a análise de risco, que é a análise preliminar de risco, a famosa APR, tá? E a análise de modos de falhas e efeitos, ANFI. Vou aprender a fazer esses dois tipos de avaliação, certo? E também vai ter um plus para vocês. Eu vou passar mais um procedimento, tá? Além da ANFI e da APR, eu quero apresentar para vocês também RASOP, que é algo que as empresas hoje cobram muito, né? Que você esteja internacionalizado com relação aos riscos, né? A RASOP é muito utilizada por normas internacionais. Eu vou trazer para vocês também um plus na matéria para que vocês possam ser um técnico diferenciado. Vocês possam ser diferenciados no mercado, né? Definição das medidas de controle apropriadas para cada risco identificado. E através disso, a gente vai implementar as rotinas de segurança, treinamentos e capacitações, aquisição e distribuição de equipamento de proteção individual. Mas não é só comprar EPI, é comprar o EPI correto, identificar qual a necessidade do trabalhador quanto ao EPI, se eu não consigo eliminar o risco antes, né? E se eu tenho condições hoje de levar um equipamento mais confortável, mais seguro para o ambiente de trabalho. Instalação de equipamento de proteção coletiva, que são os EPCs, como guarda-corpo, sistema de exaustão. A gente vai entender o que é cada item desse daqui, né? Adequação das instalações físicas para minimizar os riscos presentes. Então, se o ambiente tem risco, bacana, né? Nós precisamos mitigar, a gente precisa controlar, reduzir, né? Então, eu vou utilizar todas essas ferramentas. E a integração de normas e regulamentos de segurança nas rotinas diárias do trabalhador. Então, o trabalhador precisa de rotina, precisa de segurança. Então, nós vamos levar essa rotina para dentro do ambiente de trabalho dele. Então, eu vou passar para vocês uma forma bem tranquila e fácil de se fazer isso. Tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Não fiquem assustados com tudo que a gente falou aqui. Tá bom? Eu acho que depende muito de onde vocês querem chegar. O caminho nós vamos direcionar para vocês. 80%, 90% depende do seu esforço, da sua vontade de ser técnico em segurança. Se você já chegou até aqui, é porque você realmente está interessado. Então, daqui para frente, vou conduzir vocês para que a gente possa buscar a excelência mesmo, sabe? Buscar ser um técnico diferenciado de mercado. Eu preciso aprender também a fazer monitoramento e acompanhamento. Por quê? Depois que eu implantei tudo isso, eu preciso de indicadores de segurança, né? Para poder medir a eficácia das rotinas. Eu vou verificar, vou criar as minhas métricas, como que eu vou fazer essas medições no ambiente de trabalho para saber como eu era, como eu estou e onde eu quero chegar. Então, uma métrica, ela faz isso. Como era, estava muito abaixo, aonde eu estou hoje, né? Tá bom para mim? Aonde eu estou aqui, eu posso chegar mais ainda? Eu posso chegar a um limite maior, ter um ambiente mais seguro com a cultura de segurança? Então, a minha métrica vai me mostrar isso, né? Eu vou aprender também a incentivar a participação ativa dos colaboradores nessas identificações, né? Porque o trabalhador é quem mais conhece da atividade. Então, a gente não pode, hora nenhuma, perder essa expertise de quem atua no ambiente de trabalho. Manutenção e atualização contínua das rotinas. Uma vez implantada, o trabalho fácil foi embora, agora é manter. E eu costumo dizer que manter é mais difícil porque chegar é uma coisa. Continuar na excelência demanda muito mais trabalho, tá? Mas eu tenho certeza que quando você alcançar essa excelência que eu estou falando, você não vai mais querer sair dali. Não é que é uma zona de conforto, é uma zona onde você trabalha o tempo inteiro essa atualização, certo?
Então, acaba que a gente gera mais aprendizado, gera mais segurança, gerou mais segurança, mais bem-estar, o trabalhador fica satisfeito, o trabalhador fica seguro e você também alcança os seus objetivos. Tá? O que eu espero com todos esses dizeres? A redução significativa do número de acidentes ocupacionais, melhoria na produtividade, no clima organizacional, o clima do ambiente de trabalho, devido à preocupação com a segurança, o reconhecimento externo da indústria metalúrgica pela implementação de boas práticas. Então, tudo tem a ver, tudo está ligado, né? Com a criação de rotina, a criação de procedimentos. Não é em vão, gente. Eu preciso enfatizar a importância do estudo de caso para vocês, como exemplo de sucesso na implementação de rotinas, tá? Então, assim, a gente vai estudar esses casos aqui quando vocês estiverem mais à frente, a gente vai voltar nesse tema para que a gente possa ter um entendimento melhor de tudo aquilo que eu falei. Hoje parece estar meio vago, porque nós estamos começando o módulo agora, tá? Mas eu estou entrando no módulo específico para que eu possa aprofundar mais com relação à saúde e segurança. Agora sim, nós vamos aprofundar todos os nossos conhecimentos, relação interpessoal, comunicação, tudo voltado para dentro da segurança no trabalho. Agora sim a gente começa a, a ter uma visão mais ampla do que é saúde e segurança, tá? Destacar a necessidade contínua de monitoramento e aprimoramento das rotinas. Então, não tem outra forma. Eu tenho que monitorar e aprimorar. É o chamado manter, tá? Mas eu vou manter no mesmo lugar? Não, eu vou manter sempre evoluindo, manter em constante evolução. Eu vou incentivar outras empresas a investirem em segurança no trabalho como parte essencial de suas operações, porque acaba que o exemplo arrasta. Se o meu ambiente de trabalho ele tem uma eficácia bastante elevada com relação à saúde e segurança, eu consigo replicar isso em outras empresas. Então, eu começo a virar referência. E é isso que eu quero de vocês, que sejamos referências como técnicos de segurança no trabalho. E é isso, pessoal. Eu vou encerrar a nossa aula hoje, tá? Espero que todos estejam bem. Mais uma vez me apresentando, sou o Elson, serei o tutor de vocês daqui para frente. E a gente vai trocar muitas experiências aqui. Eu aguardo todos vocês na aula presencial novamente, tá? Para que a gente possa interagir, a gente possa tirar nossas dúvidas. Os nossos canais de comunicação estão disponíveis o tempo e a hora para vocês aí. Lembrando que, assim, nós vamos entrar no grupo de saúde e segurança de vocês também, do WhatsApp, para ter uma comunicação mais tranquila, mais rápida. O atendimento é sempre da 1h às 10 da noite. O nosso canal do AVA também, o nosso canal oficial de comunicação, está disponível. Entre, deixe sua dúvida, o seu comentário. A gente sempre responde. A gente busca sempre manter essa interação, pessoal. Um abraço a todos. Essa primeira aula seja proveitosa para vocês. Já podem começar as atividades com relação a SAP 1, tá? E as dúvidas que forem surgindo, pode postar e eu vou estar respondendo para vocês. Pessoal, finalizo então a nossa primeira aula do módulo específico, tá? Sobre rotinas de saúde e segurança. Certinho? Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus.